Belarmino já está aqui comigo para tirar todas as nossas dúvidas, falar de um assunto muito importante, inclusive a gente está a caráter, né, doutor? Seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal de casa, bom feriado. Estamos aqui tentando, com o Outubro Rosa, chamar um pouquinho mais da atenção de quem é vulnerável a um eventual tumor, alguma coisa assim, para poder explicar, tornar acessível o tema e mais do que ter a doença, fazer um diagnóstico precoce. Exatamente, isso que é o grande objetivo, né? A gente poder tentar ajudar de alguma forma quem tem alguma dúvida e correr para especialistas para ver e não ter esse problema avançado. A gente vê que cada vez mais, com a passagem dos anos, mudança de hábitos de vida, uma série de fatores, a incidência de câncer de mama vem aumentando muito no país. No Brasil, a incidência anual chega a 50 mil novos casos. E é uma doença que é 100% tratável desde que o diagnóstico precoce seja feito. Como pode ser feito esse diagnóstico precoce? Com autoexame, com avaliação médica e com a periodicidade de consultas no seu ginecologista para que ele possa acompanhar a cada 6 meses, independente de ter algum problema ou não. A mulher deve ter na rotina dela, guardar 6 meses, a cada 6 meses procurar o ginecologista. Se antes disso ela sentir alguma coisa, ela procura o profissional para poder fazer o diagnóstico. Alguns fatores que a gente observa que podem levar a serem considerados como fatores de risco. Pode ter ali uma tendência maior até Pode isso? ter uma tendência maior. A gente vê que, ao contrário do que se pensava até então, o câncer de mama achava-se que a maior parte da incidência dele seria com fator hereditário. Hoje está muito claro para nós que somente em torno de 5 a 10% dos casos é que vêm a ser fatores hereditários. Os demais são fatores individuais, que a gente chama, ou aleatórios. Então, nenhuma mulher, homens também podem ter câncer de mama, mas uma incidência menor, não seria o nosso alvo exatamente agora. Mas nenhuma mulher tendo as mamas está livre de ter um câncer de mama. Claro. A razão de não ter nenhum caso na família não a exime de procurar fazer o autoexame, o exame com o ginecologista dela. Até porque, né, doutor, tudo que a gente sabe que a rotina de vida que a gente leva influencia bastante, seja alimentação, exercício, tudo isso vai ter o psicológico também, né? Vai acabar refletindo. Então, e como o ritmo de vida tem aumentado cada vez mais, os hábitos alimentares mudaram, transgênicos, corantes, poluição, uma série de fatores que podem ajudar a desencadear. Mas o perfil da mulher com câncer de mama, existem algumas incidências que são muito fortes. Tipo, mulheres que menstruam muito cedo e entram na menopausa muito tarde, elas vão ter uma ação do hormônio chamado estrogênio por mais tempo. Esse hormônio, todas as nossas células se replicam diariamente, agora nesse exato momento, mas de maneira ordenada. O que vem a ser um tumor? O tumor é quando uma célula começa, em qualquer parte do corpo, a se multiplicar de uma maneira aleatória, errática. Começa a se multiplicar desnecessariamente, fazendo com que surjam agrupamentos, bolas, tumores, nódulos. E, no caso da mama, é o mesmo procedimento. E a gente vê uma relação com a ação do estrogênio muito forte, que é o hormônio feminino da adolescente, da mulher na idade fértil e da mulher quando está entrando na pré e pós-menopausa. Então, às vezes, o corpo ele não faz uma leitura correta de quais células que ele tem que multiplicar. Se ele multiplica 100, é feito uma indústria, tem que liberar 100 produtos naquele dia. Eventualmente, algum saia com falha. Essa falha é que vai gerar mais tarde o tumor, e no caso, o tumor de mama. E, doutor, quando é considerado muito cedo e muito tarde, tanto para a primeira menstruação quanto para terminar? A gente considera a puberdade precoce, que é a primeira menstruação, quando ela é antes de 13 anos, o ideal é a partir de 13 anos, e tardia quando é acima de 55 anos. Então é um período que a mulher fica muito tempo sob a ação do estrogênio. Outros fatores, mulheres que não têm filhos, pelo fato da gravidez, a mulher não liberava estrogênio nesse período, ela libera um outro tipo de estrogênio, mas não estrogênio que possa alimentar um tumor mamário. Mulheres com maior número de filhos têm menos chance de ter um tumor mamário. Então, menstruar cedo, entrar na menopausa mais tarde, não ter filhos,
são situações que a ação do estrogênio vai poder levar a ter o tumor mamário. Um outro fator importante que é muito frequente é o sobrepeso, o ganho de peso. Mulheres com sobrepeso ou gordinhas, digamos assim, a gordura ela produz o estrogênio, ela é uma fonte de hormônio feminino. Então, mulheres com sobrepeso têm uma maior possibilidade de vir a desencadear o tumor mamário. Não exclui a esbelta, aquela que não tem nenhuma... Não, a magrinha também não, tem que fazer o exame também. E outro fator é a idade. A idade não se associa muito com o tumor, com fase de menopausa, pré-menopausa. O tumor basta ter as mamas e estar em evolução. A qualquer momento a mulher pode, entre 13 e, vamos lá, enquanto vida tiver, poderá ter algum tipo de tumor. Certo. E doutor, que sintomas a gente pode ficar atento para ver se tem alguma coisa, algum problema, alguma suspeita de um câncer de mama? Legal. A mama, ela geralmente, normalmente, ela dá muitas dores por retenção de líquido no período pré-menstrual. Então é muito frequente a gente atender pacientes no consultório por retenção hídrica, que a mulher diz, olha, muita sensibilidade, não posso tocar. Esse tipo de dor não nos preocupa. O que nos preocupa são as dores unilaterais, porque a de retenção vai reter igual nos dois lados. Então, se essa mama, a mulher no espelho, ela vê que tem algum abaulamento, alguma sobressalência, se ela vê que os dois peitos não estão retilíneos, não estão simétricos, ali poderá ter alguma alteração. Deitada na cama, fazendo a palpação, sempre fazer a palpação no período pós-menstrual para aquelas que menstruam, porque dificulta muito no período pré-menstrual, pela retenção de líquido, conseguir visualizar as glândulas pela retenção hídrica. Então, fazer esse exame. Retração de mamilo. O mamilo, geralmente, ele é para fora. Mulheres que sempre tiveram para dentro, não vai ter problema nenhum. Mas aquelas que tinham um mamilo externo, para fora, e de repente ele retrai, é um sinal de atenção. Mudança de cor e o aumento de alguma massa, algo que a mulher palpasse, por exemplo, digamos, um saco de feijão, ela está lá, ela dedilha, ela sente cada